Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Idade Não É Documento. Meu nome é Jéssica Tarantino, eu sou jornalista e tenho muito mais que 30 anos. E você sabe, né? Eu sou Mireia Borges, tenho muito mais que 60 anos, né? Mireia, e hoje esse episódio promete, né? Promete, gente. Mas antes, hoje nós vamos começar Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu adoro. Que tu ama, que tu adora, né? Que eu amo, que eu adoro. Mas antes da gente começar o episódio e da gente apresentar as nossas convidadas especiais, nós vamos hoje agradecer os nossos apoiadores, né? Vamos. Porque senão depois a gente se perde e fica tudo perdido por aí, né? E não podemos perder, né? Porque são nossos apoiadores. Vamos Mireia, o primeiro comentário que eu fiz hoje, quando a gente estava no elevador, foi esse teu óculos maravilhoso, né? Gente, esse aqui é da Center Ótica Lau, porque eles são nossos apoiadores e cada episódio eu tô com óculos diferente, vocês já notaram, né? Então, Center Ótica Lau é um dos nossos apoiadores. Eles têm várias lojas. Eu geralmente frequento a loja da 24 de outubro do Pátio 24. Várias lojas e várias armações também, né? Bom, as armações são lindíssimas, né? Quantos óculos tu tá, Mireia? 12? Acho que uns 15. Eu acho que uns 15 também. E a gente tem também aqui como apoio... Nós temos a Bevita. São os cuidadores, eles trabalham com os cuidadores, não só para idosos, mas também para pessoas como nós, assim, mais jovens, sabe, gente? Todos os tipos de cuidados então, a Bevita vários. fornece. E aqui, todos os episódios, vocês acompanham durante os cenários, né? Todos os cenários de todas as semanas, eles são temáticos, com objetos de decoração das Irmãs ao Decor, by Trevisan Concept. Então, elas transformam um lar, um ambiente, seja um ambiente comercial também, apenas com objetos de decoração em menos de 24 horas. Então, todos esses objetos que vocês veem durante esse episódio estão disponíveis no site da Trevisan Concept ou através do Instagram também. Tem o link lá na bio para você adquirir o seu objeto de decoração. E tem aqui, né? E a minha casa já foi transformada por elas. Já foi e tá lá no Instagram das gurias, né? E no teu também. No meu também. E hoje a gente tem aqui para representar também que nós estamos no inverno, flores quase da primavera. Aqui desidratada, porque tem gente que não gosta muito de flores artificiais, né? Então temos umas florzinhas aqui desidratadas que elas ficam, não precisa de água, não precisa nada, e elas ficam lindas, maravilhosas em qualquer ambiente. Adorei essa cor outonal. Outonal. Tu viu como eu tô qualificada? Me dá lá a parte que eu adoro. Tu viu como eu tô qualificada na paleta de cores? Gente, vocês já sabem, né, que o nosso apoiador de muito tempo é a Castellamare, é uma empresa de farroupilha gaúcha que faz os vinhos e espumantes maravilhosos. Inclusive, ontem, na festa de aniversário da minha neta, a Castellamare estava lá com espumantes muito boas. Não, e para esse inverno também, hoje a gente tem aqui em cima da mesa vinhos tintos, que não tem nada melhor no inverno que uma bela taça de vinho tinto para aquecer, né? Eu prefiro branco ou rosé. Eu prefiro todos. Mireia, e esse nosso programa especial hoje, quem nós vamos receber? Posso falar do setor, né, que a gente vai falar? Pode falar o que tu quiser. A gente vai falar do setor calçadista, que eu amo de paixão, né? Então, hoje nós temos a Marta, né, que é a Marta Araújo, ela é assessora de imprensa, jornalista, assessora de imprensa, e ela está segundo ela, né, ela diz que está se esforçando bastante com essas transformações do mundo digital, né? E ela é o cliente dela é a Mercator Feiras. E ela ama vinho e um bom papo. Isso muito aí, bem-vinda, né? Adorei, obrigada, querida. E temos aqui a nossa querida Roberta Plesch, mas que a gente chama de Beta, tá? A Beta é diretora de relacionamento da Mercator Feiras, né? Ela é tenista, adora beach tênis. Olha só. Ela transita entre Novo Hamburgo, Rio de Janeiro e Portugal. Olha só essa garota aí.
linda, maravilhosa. Ela é turismóloga, especialista em marketing, faz 20 anos que atua nas feiras do setor calçadista, porque, lógico, né, seguiu os passos do teu pai, não é? Que é o Frederico Plesch, uma figura maravilhosa, sensacional. E este ano nós temos, né, muito prazer, muito bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada. Então, eu sou mais conhecida como a Beta e eu tenho mais que 40. E tu, Marta? Tem um pouquinho mais de 60. Olha só, uma mesa completa. Nós hein? temos 3 gerações Três aqui Três hoje. gerações, exatamente. Que legal, que né? bom. Que bom. Mas, começando com a Beta. Beta, esse ano é a 14ª edição da Feira Zero Grau de Calçados. Esse ano foi um pouco complicado, né? Muito complicado. O que aconteceu? Porque esse ano a gente não teve a SIC, né? Exatamente. Eu acho que foi um ano complicado, né? Não só para a Mercator, mas como todo o povo gaúcho, né? Toda a população, tudo que sofreu devido às enchentes, né? A gente nem precisa relembrar tudo que aconteceu. Mas a área de eventos, né? Que é a área que eu trabalho e a Martinha faz assessoria para nós. Tanto na pandemia, foi a primeira que parou e a última que voltou. E o SIC, que era para acontecer em maio, né? que era o lançamento primavera-verão, a gente já estava com as passagens emitidas, né? Que a gente traz todos os lojistas, que é uma feira B2B, que ela não é aberta ao consumidor final. Passagem emitida, hotéis todos comprados. A feira estava já sendo montada quando começou aquela chuva e nós não sabíamos, ninguém sabia o que ia ficar, que ia ficar. E a gente decidiu transferir ela para julho, mas aí depois o aeroporto fechou e a gente foi vendo que não tinha condições de como fazer. E engraçado que a Zero Grau, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer as 2 edições da Zero na pandemia. Então, eu digo assim, que a Zero Grau, ela é uma feira resistente, porque foi a única que a gente conseguiu fazer todos os anos, mesmo com pandemia e mesmo com as enchentes. E agora vai ser em novembro, a Zero Grau, novamente, né? Exato. De 18 a 20 de novembro, no Serra Parque, a gente já está naquela correria, né? Porque fazer evento, tem muitas pessoas que acham que são só os 3 dias da feira que a gente está lá trabalhando, né? Mas Não, é muito trabalho. É muito O ano inteiro, trabalho. praticamente, O né? ano inteiro, exatamente. Roberta, e dessas 14 edições, tu participou de todas as edições? Todas as edições. Estou lá, já estou há 20 anos, né? E do SIC quase todas, só não no início. E sou muito feliz, assim, no começo confesso para vocês que eu não gostava muito do que eu fazia, Não. porque eu era tenista a vida toda, então eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares, que eu joguei mundial no Japão, sul-americano, no Equador, eu jogava muito bem, assim. E aí tu tá num ambiente que tu faz esporte ao ar livre, aí fui fazer turismo, achando que ia ter uma posada, morar no Rosa, aquela coisa bem de uma outra geração, assim, de uma outra cabeça, digamos assim. E, por sorte, a cadeira de turismo, ela foi para a área de eventos, e quando eu entrei na área de eventos, eu me apaixonei e juntei o útil ao agradável, mas no início não foi fácil. Eu contava as horas para ir embora, assim, olha que loucura. E hoje eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço e sou muito, muito feliz. Tem aquele clichê, né, que a gente tem que fazer, ama aquilo que tu faz, que daí não é trabalho. É e verdade. realmente eu sou privilegiada, porque eu gosto muito do que eu faço. Não foi amor à primeira vista, então. Foi um Não amor foi. construído. Foi um amor construído. E a Marta tá de prova. É a Marta. É verdade, é verdade. A Beta, lembra ela falando, né, que quando ela chegava com os trabalhos da faculdade, da área de turismo, solicitava algum auxílio nosso e coisas desse tipo, mas já queria ir embora, né? Já estava noutra situação, né? E depois hoje essa guerreira, que eu posso dizer que é uma guerreira dentro do setor de eventos e dentro da Mercator. Com a gente, é uma Legal, guerreira, né? que está trabalhando muito em termos das nossas 2 feiras e também com uma nova feira, Gerontofair, que Sim, também eu ia não falar agora, a também Marta não- já começou a falar. é, Da Gerontofair. a Gerontofair, que ia sair esse ano, em setembro, né? E não Mas saiu, também não vai ter condições de sair. E a gente está com tudo pronto para o ano que vem. 3 a 5, né, Beto? 3 a 5 de setembro. Eu acho que é a primeira feira nessa
área de terceiro setor, né? Terceiro setor, não, de Terceira idade. que aqui no Sul, eu acho que é a primeira, Não. né? Ou Aqui não, no já- Sul é a primeira, sim. A gente vai para a segunda edição da feira, Vocês daí vão pra tem uma segunda? outra em São Paulo, né? Ah, sim. Mas aqui no Sul. aqui no Sul, sim. Aham. Sim, porque nós somos um estado bem mais velho do que Nós outros. somos um dos Estado estados bem mais velhos mais velho do que- país, né? antes era Rio de Janeiro e agora É. nós ultrapassamos o Rio de Janeiro. Tem estatística que nos anos 2050 nós vamos ultrapassar, nós vamos ser, digamos, o Sim, a o nossa estado com pirâmide mais... inverteu, É, né? inverteu Brasil. completamente, exatamente. É. Marta, e a gente trazendo um pouco de contexto dessa área, da onde que tu começou nessa área do calçadista, de feiras, de eventos? Bom, Ou desde sempre? bom, enfim, fui a primeira, né, mais de 60, fui a primeira da minha família a fazer faculdade. Né? Sou uma pioneira dentro da minha família, assim como meu marido é pioneiro Na da dele. família dele, é. E não sabia muito bem o que fazer, não era uma coisa discutida dentro das nossas casas, das nossas residências, e optei pela área de comunicação. Dentro da comunicação existia um tronco comum, né, que eu acho que existe ainda, né, Jéssica? E eu optei pelo jornalismo. E comecei trabalhando em agências de propaganda. Então, na verdade, eu comecei bem lá atrás com o seu Horst Volk, que era dono da Ortopé, e que foi um dos fundadores do Festival de Cinema de Gramado, o principal Que fundador, legal. e ele foi meu primeiro assessorado da vida. Então, no Brasil existia uma única empresa de assessoria de imprensa que chamava-se Perfil, em São Paulo, da Ângela, que trabalhou por muitos e muitos anos na Alpargatas, que fez todo o lançamento da Havaianas no Brasil e no mundo inteiro. E ela tinha uma empresa chamada Perfil. E o seu Horst me convidou, não existia a facilidade de comunicação, né? Então, ele precisava de uma assessora aqui, eu trabalhava na agência de propaganda dele. Enfim, comecei esse trabalho de assessoria de imprensa extremamente informal. E ele era uma pessoa de grandes relacionamentos nacionais e internacional. E fui por esse caminho, mas decidi em determinado momento que eu queria ser jornalista mesmo, ser repórter. Então, eu trabalhei nos veículos da antiga empresa jornalística Caldas Júnior. Eu trabalhei na Folha, no Correio do Povo, na Folha da Tarde. A E Folha da Tarde. Na Folha da Tarde. Eu não trabalhei na Folha da Manhã, trabalhei na Folha da Tarde. E na Rádio Guaíba. Bom, em determinado momento, a Caldas Júnior faliu, né, que hoje está na mão da Record, né? E ela faliu e eu parei enfim, larguei veículos de comunicação. E aí comecei a trabalhar na área de assessoria de imprensa. Logo em seguida eu retorno, porque quem era da Rádio Guaíba foi para a Rádio Gaúcha. O meu chefe, o Ranzolin, o Lazier, todo mundo foi, daqui a pouco me chamaram. E eu fui ser repórter da Rádio Gaúcha no Vale do Rio dos Sinos, que era, digamos, o grande polo calçadista, o berço do calçado ali, né? E eu comecei a dar boletins, então eu, por 15 anos, dei para a Rádio Gaúcha 3 boletins diários de Novo Hamburgo sobre praticamente o setor calçadista. E o pai da Beta, ele já era, digamos assim, uma pessoa, ele começou como representante comercial, mas nessa época já estava na FENAC, já era diretor da FENAC, diretor comercial. Seu Frederico? O Frederico Plete, exato. Fred, como a gente chama, Fred, né? E aí ele foi lá na RBS e me viu trabalhando lá e me convidou para trabalhar com ele, sim, no ano 2000. Não existia Mercator, não existia nenhuma feira de calçados aqui no Sul, porque a FENAC havia terminado. E nós começamos com o SIC. Então, eu, na Mercado, sou mais velha que a Beta. Bom, ela já entrou, né? Ela já- empurrada, né? Mas a minha história é basicamente essa. Então, Perfeita, é linda. exato, eu gosto muito da minha história também. Porque depois que eu comecei, eu trabalhei com as maiores empresas de calçado, trabalhei com a Zaleia, trabalhei com o empresário, o seu Nestor de Paula, trabalhei com a BBC, trabalhei com a Encol. Enfim, eu tenho uma história bem bacana nessa área, da qual eu tenho muito orgulho, realmente, né? Agora, o setor calçadista é de se apaixonar, né? É de se Tu apaixonar. vê, eu comecei
há anos como blogueira, eu acho que era na Blogueira, época, blogueira. né? Eu li tua história esses dias, começou como blogueira Como mesmo. blogueira, né? E no início eu também queria a Beta, assim, não é que fui empurrada, mas alguém me convidou, não me lembro se foi tu, ou alguém me convidou para ir. E eu ainda pensei assim, mas o que eu estou fazendo aqui com calçado? Eu não tenho nada a ver com calçado. E eu fui indo, depois eu me lembro que a tua agência me convidou, aí eu já não fui umas 2 ou 3, eu não me lembro. Eu só sei que aí eu virei a comunicadora digital, né? E desde lá para cá eu já fui a várias, né? E acabei me apaixonando pela área do calçado. Eu achei bárbaro, né? E tem um genro que trabalhou, né, na área calçadista, mas nas fábricas, né? Sim. Então, aí agora hoje eu troco bastante figurinhas com ele. Ai, que bom. Né? Mas, Beta, me conta, como é que é montar uma feira? Montar uma feira ali na Mercator, a gente tem um time que ele é muito, assim, a pequena grande família Mercator, que a gente é tudo dividido por departamentos, e hoje em dia é muito fácil de fazer, porque a gente aplica de uma feira para outra e o operacional é super de Ai, boa. não diz que é fácil, senão as pessoas vão achar que vocês não fazem nada. Mas é porque eu vou te falar uma outra coisa, sabe? O que foi mais difícil para mim? Que quando eu cheguei, né, no início eu não gostava, como eu já falei, eu adorava quando meu pai me mandava pro banco, porque daí eu ia pra rua, mas depois, como eu falei para vocês, eu me apaixonei. Mas para mim, o que foi mais difícil, porque o setor calçadista até então era um setor muito... as lideranças eram homens, né? E o que aconteceu? Foi muito complicado. Eu tive 3 nós, assim, que eu precisei desatar, principalmente ali na Mercator, né? Uma ser mulher, ser loira e filha do dono. Entendeu? Tu tava com todos Eu as tava com objeções. esses 3. Hoje a gente tem CEOs, né? Já E tem... jovem? Exato. Jovem. Então eu entrava na mesa nas reuniões, aquelas mesas grandes, e eu tava lá, e a maioria era tudo homem, e tipo, dava pra ver, né? O que essa mulher, o que essa guria tá fazendo aí e tudo mais. Essa guria, imagina, Só que com o meu, não importa se eu tinha curso, se eu tinha MBA, se eu tinha aquilo ou não, foi muito complicado. Mas com o meu jeitinho beta de ser, através do meu profissionalismo, hoje eu já ganhei o respeito deles. Então, isso para mim foi muito mais difícil do que ter que fazer a feira, que para nós, quem é na área de eventos, é muito fácil de fazer, que a gente já tem todo o nosso know-how, sabe? Sim. Mas isso foi muito complicado, ainda mais mulher, loira e filha do dono. Porque eu sempre digo, é complicado quando tu é filha do dono, porque se tu faz ou tu não faz, a imagem é para os outros que tu não vai fazer. Mas fiz uma terapia hoje em dia, ó, podem falar o que quiser, eu tô bem tranquila e não tem problema acaba nenhum. desmerecendo, desqualificando só por, né? Exato. Quando, na verdade, não tem nada a ver. A pessoa está se preparando ou preparada, na maioria das vezes, né? Pode ter alguns casos que pode acontecer, mas como eu falei para vocês, eu tô sempre... Hoje em dia eu já assumi um papel dentro da empresa que eu cuido de todos os setores. Tu tá substituindo teu pai bastante, né? O pai, ele sempre tá lá, né? A decisão final é dele, mas operacional, hoje tudo a gente faz. O que eu mais gosto é estar me relacionando com o lojista. Eu viajo o Brasil todo falando com eles, tendo contato com eles, amo de paixão. Tanto que eu tenho celular, aonde eu vou para as feiras regionais e tudo mais, eu fico na casa deles. E não tem como, eu chego às 2 da manhã no aeroporto, eles vêm me pegar, às vezes eu não aviso para ter um pouquinho de privacidade, também não querer incomodar eles, mas esse relacionamento é fundamental, e além de fazer com o expositor. E tem outro que é o mais importante, que eu tenho muito orgulho, na qual o meu pai, porque eu também tenho uma história de calçado que é muito legal. O meu avô, ele era fabricante de calçado. Então, quando ele faleceu, o meu pai tinha 17 anos e a minha avó, já naquela época, por ser um ambiente, eram 3 sócios, ela não quis ficar porque achou que era um ambiente muito machista naquela época. Outros tempos, isso foi... Sim. Meu pai tinha 17 anos, hoje ele tem 74, então faz muito tempo. Então, meu pai, ele foi ser representante comercial de calçados. Então, o representante de calçado numa feira, ele é tão importante quanto... Porque a gente precisa da receita, que vem do expositor, a gente precisa do lojista, que vai lá comprar as tendências, né, para ter atualizado nas suas lojas. Só que quem é o elo de ligação entre o lojista e o expositor é o representante, porque o representante tem um papel fundamental no poder de persuadir os fabricantes para irem na nossa feira, como está divulgando para o lojista que ele vai estar na nossa feira. Então, eu estou sempre em contato com eles, e eu acho que isso aí é um dos grandes sucessos da
da Mercator é conseguir fazer isso, que tu tem que... E os lojistas pegam seus estandes lá, compram, não sei como O expositor, é que o fabricante. Industrial aí. o industrial. E aí os lojistas vão para comprar, fazer os pedidos, né, para Isso. suas lojas. E são muitos expositores. São bastante, né? Agora, a Zero Grau é uma feira que ela tem sempre tem menos expositores. Por quê? Porque a maioria, quando é lançamento primavera-verão, o Brasil todo, quer dizer, de São Paulo para cima é verão o ano todo. Sim. Como agora é lançamento outono-inverno, tá muito mais focado só na região sul, entendeu? Então, eles fazem uma coleção mais reduzida. Então, tem muitos fabricantes que nem produzem, não fabricam produtos de inverno. Então, a Zero Grau, ela sempre, desde o início, ela foi mais reduzida. Mas a gente vai ter em torno de umas 300, 450 marcas lá dentro da feira. Que legal. Vai estar bem, bem bacana mesmo. E é sempre cheio, né? Só para complementar a Beta, digamos, a feira de... O SIC, que é a feira de verão, né? Nós estamos nos posicionando, e eu acho que a Beta ia falar isso daqui a pouco, como uma grande feira para a América Latina, né? Como nós somos nós temos as duas principais feiras lançadoras de moda do Brasil, a gente está, porque os nossos irmãos latino-americanos, eles usam praticamente as nossas coleções, né? Sim. Então, o SIC Verão, o Brasil, que é maior, que nem a Beta estava falando, e tem os nossos importadores do mundo inteiro, mas a América Latina que consome muitos nossos calçados, que nós não precisamos, o fabricante não precisa produzir nada especial para a América Latina. Porque eles vendem tanto inverno, por exemplo. Eles vendem os produtos que eles vendem para o Brasil, eles vendem para fora. Então, agora, só para contribuir com a Beata, além dos estados do sul, na Zero Grau, a gente também vai ter os importadores latino-americanos, que também têm um inverno tão ou mais rigoroso que o nosso. Né? Mas já para um europeu, por exemplo, um alemão, não tem por que ele vir para uma Zero Grau, porque ele precisa de um produto totalmente diferente, que é baseado com neve. Na neve. Então nós não isso aí. Temos aqui. Mas eu já, numa das edições da feira, eu entrevistei, eu acho que uns colombianos, se eu não me lembro, que eu entrevistei, até já foi para o Instagram, né, e tudo, que eles disseram que eles adoram vir aqui, eles adoravam vir aqui. Eu acho que eles estavam no stand da Boteiro, se eu não me engano, era um desses. E eu entrevistei eles estavam felizes da vida, que eles estavam vendo maravilhas, sabe? E eu achei tão engraçado que eles estavam muito empolgados. Exato. E não eram daqui. Eles diziam assim, que era para me falar devagar, para eles entenderem. Que a gente... Uma das coisas, assim, que quando o pai começou a fazer as feiras de calçado, ele se inspirou muito, porque a gente tem as duas maiores feiras do mundo de calçado, que é a Expo Riva, que acontece em Garda, na Itália, e tem a feira de Mican, que acontece em Milão. E quando o pai foi para Garda, ele pensou, meu Deus, eu preciso fazer uma feira assim. Primeiro, para chegar, não é fácil. Tu chega em Milão, tem que alugar um carro e ir até Garda. Gramado, a mesma coisa, uma feira no sul do país, né, em termos de logística, claro que a gente tem todo um polo aqui, só que quando tu chega na cidade, tu esquece tudo aquilo que passou. É a mesma coisa quando o pessoal chega em Gramado, muita gente não acredita que existe, principalmente os compradores internacionais, que existe uma cidade que nem Gramado no Brasil, cidade europeia. E uma cidade completamente segura, com uma gastronomia incrível e um hotel... Tem gente que fica em Canela, reclama que é 10 minutos, daí eu falo, não, né, vamos achar outro problema, porque 10 minutinhos, né? O que é 10 minutos, né? E uma cidade super turística também, não é só ir na feira daí, né? E na Zero Grau tem o Natal Luz junto. Sim, agora. Eu ia dizer, na Zero Grau ainda pega o Natal Luz, né? Porque pega o Papai Noel, aquela coisa. Por exemplo, se a minha neta e meu neto me escutarem hoje, eles vão saber que eu, quando vou na Zero Grau, eu levo cartinha para o Papai Noel. Ano passado nós entregamos a cartinha do Papai Noel. A cartinha do Papai Noel. Então, eles esperam. E a minha neta disse assim, vovó, tu não vai falar com o Papai Noel? Eu digo, só em novembro, ainda não é época, porque ela acha assim, né? Porque Gramado é mágico, né? E a feira sendo em Gramado...
é algo, assim, espetacular, né? Tu és uma apaixonada por Gramado, né? Adoro Eu Gramado. vi no teu Adoro. Instagram, tu estava lá no aniversário do teu marido, no aniversário de Eu casamento. Passou as férias. É uma fiquei apaixonada por Gramado. Gramado. Eu adoro Gramado, adoro Gramado. Sabe que eu casei em Gramado. É? Eu casei lá porque eu sou casado com um português, né? Por isso Sim. que a Marta, como tu comentou que eu tenho Portugal, eu sou casado com um português que mora no Rio, imagina a logística agora com o aeroporto, Sim, pois né? é, né? Sim. Mas já tô super. Então a gente escolheu casar. Amo Novo Hamburgo, eu sou hamburguense. Só que eu posso falar mal de Novo Hamburgo, mas se tu for falar mal de Novo Sim. Hamburgo, é que nem aquela coisa com mãe, né? Uhum. Eu posso, mas se tu falar, eu não já. dá, eu já... Mas daí a gente resolveu justamente casar em Gramado, claro que tem toda uma simbologia, mas porque vieram bastante portugueses Uhum. e eles jamais imaginavam que tinha uma cidade assim. Ficaram Sim, assim, Gramado porque é parece que lindo. eu É saí lindo. da Europa, cheguei na Europa, Aham. né? E às vezes a gente não valoriza isso, Não, muitas vezes. Geralmente o gaúcho, o brasileiro, não valoriza muitas coisas que ele tem. O Brasil é lindo, É rico. maravilhoso. Temos várias coisas lindas, maravilhosas. E Gramado é uma delas, né? Aqui para nós, os gaúchos, né? E, de fato, eu adoro Gramado, porque eu lembro de Gramado, eu tenho lembranças do meu pai nos levando numa Hudson. É um carro que é sim. antiguíssimo, né? Ele botava nós 4 dentro do carro, minha mãe, e nós 4 atrás para ver as hortênsias. Então, nós íamos de manhã cedo, Domingo. nos domingos, visitávamos Gramado, olhava as hortênsias, olhava tudo, almoçávamos e descíamos a serra. E isso era quase todo fim de semana. Então, a gente ia na REC, ia Caxias, ia toda a serra. E de Gramado todo mundo vinha, botava nos paralamas as hortênsias. As eu te lembro. hortênsias, aham. Tanto é... E era um troféu. Era, Tu chegar em Porto era. Alegre, ou em Novo Hamburgo, aqui na Isso a região gente não pegou, né? metropolitana. Não, não, isso olha, não, era um pega- não não. é da época de vocês. Não, mas era um não, troféu. Quem sabia, pelo menos uma hortência, o cara botava Tinha do que lado da trazer, placa. Que aí tava mostrando que tinha passado por Gramado. Tinha, não, é que Ou na serra, digamos. é, mas na serra, mas principalmente era Gramado. lindo, né? Era lindo, era lindo, é. E isso ficou interno em mim. É, Então, claro. aí eu Gramado, para mim, é uma coisa maravilhosa. Eu adoraria morar em Gramado, mas o clima, Eu às acho que é vezes... bem agitada pra morar em Gramado, né? Pois é, né? E eu já não conseguiria, porque para eu mim sou É bom pra agitada. passear. é bom para passear, É. ficar um tempo. Agora eu também, e também o clima ali, às O vezes no clima inverno que- ali, eu acho meio complicado. Mas eu queria aproveitar e dizer uma coisa, assim, que não tem nada a ver, mas depois eu acabo esquecendo. Uma das coisas boas também que o setor calçadista esse ano, a previsão é que ele cresça até 2%, né? O Uau. que é relativamente muito bom. Então, a produção produzir esse ano 858 milhões de pares de calçado. Que joia. Normalmente 15% vai para as exportações, só que esse ano elas devem cair em torno de 9%, que é bastante, por quê? Porque os Estados Unidos, que na pandemia, né, os Estados Unidos comprava muito da China, na pandemia a China parou, começou a comprar de nós. Só que agora, com a China voltando, o americano voltou a comprar da China. Então, as tá. importações elas devem cair um pouco, mas o mercado interno, que já é um baita de um mercado, né? Imagina um mercado brasileiro. Então, isso aí também é um indicador bacana para passar para vocês. Os nossos calçadistas gaúchos, principalmente agora, né? Deviam prezar bem mais para o nosso estado, né? Eu Uma não questão sei. econômica, né? É a questão econômica. Eu acho que o setor calçadista gaúcho, ele é o máximo, né? Ele é criativo, ele tem boa qualidade, e eu acho que agora, nesse momento que nós estamos passando com essas cheias, com a pandemia que começou, né? E agora com as cheias, eu acho que eles deviam olhar bastante para o povo gaúcho e apostar muito nas nossas feiras, principalmente Zero Grau, SIC, Zero Grau, né? Porque o gaúcho tem aquela coisa, né? Ele é de fé e ele é arrochado, né? Sirva nossas estanhas, né? Nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então, acho que às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, o setor calçadista daqui, gente, gaúcho, nós temos que levantar a bandeira, pegar nossas feiras aqui e seguir em frente. Eu sou muito
bairrista. Até porque é o quintal da casa dele, né? O Paranhana todo tá ali, né? Igrejinha, Três Coroas, Novo Hamburgo. Inclusive o SIC, quer dizer, a Mercato começou e a primeira grande feira da Mercato foi o SIC. A ideia justamente era essa. Existiam 2 feiras grandes em São Paulo, lá que começou na década de 80, e que eu fiz milhares de cobertura pela Rádio Gaúcha, né? E depois pelo Jornal Exclusivo também cheguei a fazer, que é um jornal do setor calçadista do Grupo Sinos, né? Que é ali de Novo Hamburgo. E então a gente tinha feiras grandes, enormes lá. E na verdade, os industriais daqui clamavam por feiras daqui, Imagina, dizendo o seguinte: eu quero trazer o lojista do Brasil inteiro para vir para as nossas feiras, conhecer Gramado, conhecer a minha fábrica, conhecer a minha produção, conhecer o meu chão, que nem diz a Beta, o meu quintal, saber de onde sai o produto. E as feiras, digamos, o SIC e a Zero Grau foram criadas a partir de um consenso do industrial gaúcho de trazer para o Rio Grande do Sul, que é o berço nacional do calçado, né? As maiores promoções. E olha que o pai da Beta e a Beta junto, a gente lutou muito. E nós não... digamos assim, as feiras daqui começaram a crescer, o SIC e a Zero Grau, e as feiras em São Paulo, eles começaram a ver que os problemas da cidade de São Paulo, é difícil o deslocamento, data, caro, enfim, né? As nossas feiras começaram a crescer bastante. Então, acho que o setor calçadista daqui, o gaúcho, ele é muito aguerrido, como o resto do nosso povo, e acredito realmente que vão prestigiar sempre as nossas feiras aqui, porque é da casa deles. Sim, né? até porque a Zero Grau e a SIC trazem o pessoal tem a passagem de avião, aérea, a passagem hotel. aérea, tem o hotel que fica, quer dizer, tem todas as mordomias que, puxa vida, né? E a experiência de Gramado. E a experiência de Gramado. né? E Gramado agora, meu Deus do céu, em cada pulinho que tu dá tem um parque maravilhoso, né? Tudo super Não é temático. verdade? A última vez agora que eu fui no início do mês foi, meu Deus do céu, que coisa não, nova. mas é uma coisa. E simplesmente coisas assim, por exemplo, o da NBA, né? NBA, o da NASA, É, até a sim, Roda meus Canela. genros eu foram. adorei. Só existe aqui nos Estados Unidos. não Os existe meus em outro genros lugar do foram, Brasil, né? adoraram. Eu não fui, né? Eu fiquei com os netos. Gurias, mas a gente também. Aqui a gente fala muito sobre geração também, né? Claro. E eu acho que é importante também a gente trazer essa questão pro mercado calçadista. Quais são os principais desafios no que diz respeito, por exemplo, você trabalha junto com teu pai, trabalha com outras gerações, existem pessoas novas chegando todos os dias, existem as pessoas que já estão há muitos anos nas feiras, né? Como que vocês lidam com isso, né? Quais são as estratégias para incluir uma questão ou outra? E como que vocês estão... qual é o nível de atualização em relação a toda a demanda que a gente tem de informação hoje? Que são redes sociais, que é YouTube, que é fazer live, que é estar dentro das mídias sociais também, né? São várias perguntas, né? Não, eu vou começar um pouquinho ali, por exemplo, na Mercator, né? O pai tem 70, ele tem 30 anos a mais do que eu. Ele é muito tecnológico, ele tem Facebook, tem Instagram, fala no WhatsApp, às vezes ele posta foto dele roncando, filma ele roncando e posta, aí eu tenho que ir lá para pagar para ele, porque ele às vezes faz umas coisas nada a ver. Mas para ele foi muito complicado, porque ele é do jornal, da revista, Impressa. e tu explicar para ele que hoje em dia o digital, né, mostrar para ele um Instagram, né, um Facebook, um Google Ads, essas coisas assim, porque ele não viu os números, entendeu? Porque Sim. tu consegue ver os números, Mas só as pessoas... Exatamente, então ali ele ainda fica, hoje que ele está entendendo melhor, porque ele já está vendo o jornal dele online, as revistas online, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que ele se adaptou muito fácil, mas isso eu vi um pouco de dificuldade. A própria, por exemplo, agência de publicidade, antigamente ela era só off, né? Ela ia lá, fazia campanha e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem que ter o in e o off, né? Então é uma agência que faz os dois até para falarem a mesma linguagem, não vai pegar uma in, a outra off, que às vezes não
não fica a mesma linguagem. Então, dentro da Mercator, um pouquinho que eu vejo também é que eu estava falando ontem, que essa geração nova, eu tenho que ter muito mais paciência, muito mais cuidado, porque é uma geração que ela não quer criar vínculo na empresa, se qualquer coisa, se ganhar 500, 600, R$1.000 a mais, ela está indo embora. Ela não é muito fiel, mas mesmo assim na Mercator as pessoas trabalham lá há muito tempo. E em termos de feira, a gente está sempre se atualizando, tanto que na pandemia a gente fez a primeira feira online, né? A gente conseguiu fazer, que era uma coisa que até então nunca era feito. Imagina fazer em menos de 30 dias, fazer uma feira online para o nosso expositor ter uma oportunidade de vender para o lojista. Então, a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo no mercado para não ficar para trás, né? Eu menos sou daquela filosofia que não dá para se acomodar. E a pessoa que acha que sabe tudo e está entendendo tudo, ela está com os dias contados. E eu estou sempre estudando. Ontem mesmo comecei a ler um livro lá. Até me deu assim, eu fiquei assim, meu Deus, não estou entendendo nada desse livro, sabe? Mas daí é que é bom, porque a gente sempre atrás, né? Tem que estar em busca de inovação e correndo atrás, porque senão não dá para continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, porque tudo muda, né? Eu estava até ouvindo que antigamente um jogador de futebol, ele corria em média 6 quilômetros, né, no campo. Hoje ele está correndo 11 quilômetros. Eu estou falando isso porque eu amo futebol, amo esporte, amo tudo, adoro vir sala de redação, bem amigos. Meu marido, quando eu conheci ele disse assim, você está falando isso só para me impressionar, mas eu adoro, tudo que é esporte eu adoro. E hoje em dia, por exemplo, tu vê um Messi, né, ele cobra escanteio, né, o Neymar também. Sim. Quando que antigamente, por exemplo, o próprio Romário ficava só esperando ali, ele era atacante. Estou falando do futebol, que é muito mais fácil de entender, né, que imagina, tudo mudou, então a gente tem que estar atualizado. E eu vi que vocês, de um tempo para cá, colocaram os influenciadores digitais para visitar a feira e fazer, não sei se eu vou dizer certo a palavra, propaganda dos expositores, né? Que isso é uma coisa também que antes não tinha. Né? Tudo aqui nem diz a Beta, é uma evolução. Mas eu gosto de dizer, assim, da minha profissão e da minha vida, que eu sou uma assessora de imprensa muito privilegiada, né? Porque eu comecei com o pai da Beta e estou com a Beta, né? Então, eu consegui... Tu tá indo. Exato. Eu consegui fazer uma transição que é uma coisa muito rara. Na nossa profissão de jornalista é raríssimo. Acho que eu sou uma das poucas, né? Mas justamente com isso que a Beta falou, a gente não é estagnada, né? A gente é inquieta. Né? Tem que ser sempre. Tem que ser sempre inquieta, né? E para poder realmente acompanhar. É claro que existem as particularidades e essa turma jovem que entra, ela nos remoça, né? Diariamente, constantemente. Nos né? remoça e às nos vezes... desafia, né? Nos desafia, porque, Exato. meu Deus do céu. É verdade. Se eu pudesse falar o que eu penso, mas não, né? Não. Hoje é outra coisa, tudo que a gente fala, a gente tem que cuidar. Cuidar no que falar. Nós íamos conversando isso na viagem agora, né? Que essa coisa do preconceito e do bullying, que coisa boa que a gente está vivendo nessas épocas, né? De que a gente está conseguindo se antenar que o outro também chora, que o outro também, que dói no outro, né? Claro. Que há anos atrás, Mireia, tu sabe tão bem quanto eu, né? Que a gente não tinha essa coisa da empatia, né? Não. E isso traz um certo desconforto para nós. Nós somos uma geração que nem tu dissesse, a gente vai e a gente é fiel naquilo que a gente faz. Exatamente. E com as pessoas que a gente trabalha. Exato. Por exemplo, eu já sou assim, né? Eu trabalho ali... Não, a Mireia teve uma feira que ela disse... muito mais raízes, né? A Mireia disse, não, eu sou da época do fio do bigode. Te lembra que tu me disse? O pai também. Eu sou da época do fio do bigode. Se tu me falou aquilo, vou fazer isso, vou te mandar isso, vou te fazer aquilo... Eu acredito. Claro. Porque eu sou dessa época. Exato. Que a gente não precisava escrever aquilo no papel. Não,
tu deu a tua palavra, tu tem que cumprir a tua palavra, né? E eu acho que, assim, dentro desse podcast, da proposta que eu e Mireia, a gente tem aqui, já falei isso em vários episódios, que é exatamente sobre isso, sabe? É exatamente sobre como cada geração pode aprender e ensinar. E eu acho que, às vezes, isso... Eu vou falar o nome da geração que não é a minha, né? Mas é a dos meus filhos. A geração Z tem uma dificuldade tem. de aprender, né? De ter a paciência e tal. Mas eu acho que a nossa proposta aqui é justamente essa, sabe? A gente poder Mesclar. ter trocas, aprender e ensinar. Porque todos nós temos muito o que trocar na conexão que a gente faz, né? Mas eu acho assim, ó, o nome do podcast Idade não é documento, ele tem mais ou menos, traduz mais ou menos isso, né? Exatamente. Porque as pessoas sempre dizem, como é que tu consegue te manter, ou como é que tu ainda, digamos, conversa nessa era digital, né? Tenho amigas minhas de outros setores que trabalharam, que estão aposentadas já, Sim. felizes da vida. Eu não consigo nem me pensar ver- nisso, nem eu. Não consigo. Mas é justamente por isso, eu acho, por essa mescla, Jéssica, tu entendeu? Eu acho assim, ó, que dentro da Mercator e fora dela, dentro dos veículos de comunicação, por exemplo, se tu olhar a Rádio Gaúcha, que é a rádio que eu trabalhei por 15 anos, são muito poucas as pessoas que estão lá até hoje. Até hoje. São raríssimas, São né? raríssimas. São raríssimas. Então, assim, ó, mas eu acho ótimo isso, porque tu tem... E eu gosto muito de trocar com essa nova geração, ver como falam, ver como, enfim, se portam, ver como trabalham, né? Eu sou muito triste dentro de Até tudo que eu porque falei. essa geração, às vezes, não se dá conta, mas a gente, como pessoa mais velha, mais vivida, mais tempo de estrada, a gente consegue perceber várias coisas, né? Exato. Engraçado, né? E vou falar uma coisa dos nossos fornecedores, né? No caso, a Marta já faz parte. A Marta está com a gente desde o início. Ela não é uma fornecedora, mas assim. A Marta é a que mais traz ideias inovadoras para dentro da Mercator. só. E tu sabe disso, né? Não tô aqui para... Não Sim, sou de uma puxar equipe. saco nem nada. E aproveitando nisso que vocês estão... A gente está conversando, agora que vai ter a Gerontofer, né? Que é uma feira voltada para o mercado sênior, de 3 a 5 de setembro. Em 2025, que agora vai voltar o planejamento, que esse ano foi todo essa loucura. Mas uma das coisas bem importantes que a gente vai falar, porque... Quando tu falava no mercado sênior, no mercado acima de 60 a mais, tu pensava cadeira de roda, muleta. E não, essa feira, ela é justamente ao contrário, entendeu? É como aproveitar essa idade, né? E dar mais conforto e tudo mais. E principalmente também vai ter um dos pontos lá que para os filhos, como os filhos lidarem com os pais, entendeu? Porque isso também não é fácil. Por exemplo, a minha mãe, ela teve que fazer botou uma prótese de quadril e tudo mais. Então tem aquela questão que eu vi que eu não fui tão paciente com ela, eu deveria ter sido mais paciente, ela não gostou da cuidadora. Então os filhos também têm que estar preparados para saber lidar, que isso também não é fácil. Não, Com certeza. não é fácil. Então é uma feira que... Não, e existem estudos que as pessoas, né, quanto mais passarem os anos, né, por exemplo, eu estou estimada me alimentando e praticando atividade física, Sim. já comecei tudo isso, né, porque dizem que nós vamos chegar até os 100 anos, né? Então, isso também é um dado importante dentro dessa questão das gerações, a gente também incluir. Né? Que eu acredito que essa feira tem muito mais como objetivo mostrar a saúde e a qualidade de vida do que falar sobre... Exatamente. né? Então, Pelo menos na reunião que eu fui era essa a não intenção, né, da e feira. tanto que eu estava falando com uma agência voltada só para o turismo acima de 60, né? E ele estava dizendo que o último programa, o último roteiro que ele fez foi para Costa Amalfitana, todos tinham acima de 77 e tudo fizeram roteiro de moto. Olha que Tu maravilha, imagina, olha que né? Aí tava fazendo outro, e um outro que eu até E a fiquei... gente se acha avançada, tem né? um local aqui no Brasil que é... a Chapada dos Veadeiros. É um lugar que acima dos 70 é assim, ó, é um campeão de venda, que eu nunca ia imaginar. Então, tu vai falando e tu vai vendo como tudo... É que é assim, por exemplo, a idade que eu tenho, 67, tá? O corpo já tem 67, mas a minha cabeça não tem 67, sabe?
Porque eu estou sempre, né? Agora já chegou um outro livro que eu comprei para falar do que as pessoas da terceira idade sentem, como é que não sei o quê. Eu estou sempre estudando para saber como falar aqui no podcast, falar no Instagram, falar nas palestras, nas coisas, né? Então eu penso assim, ó, que o corpo fala, o corpo da gente fala, mas a cabeça da gente fala mais alto. Mireia e Jéssica, e quantas pessoas com 20, 25, 30 anos já têm uma cabeça De 60. de 80, eu diria, entendeu? Então, eu acho que isso aí realmente né? não tem... a idade é só um número mesmo, porque o que importa é a cabeça. Não, é documento, esses dias Não é eu li, documento. não me lembro de quem foi o depoimento, que acho que foi da Mônica Martelli, que ela disse, olha, eu tenho... Durante o dia, ou a Malu Mader, uma das duas, não me recordo. Eu tenho durante o dia todas as idades. Tem, às vezes tenho 15 anos, outra hora eu tenho 20, outra hora até tenho 100. Né? Porque é basicamente isso, tu poder transitar dentro das tuas experiências e do que a realidade bota na tua frente, né? Então, o teu olhar é muito importante, né? Perfeito. O que eu queria dizer, Jéssica, e eu acho que tu daqui a pouco já vai começar a achar isso também na nossa vida de jornalista, digamos. Eu gostaria de estar começando a minha profissão agora, né? Gostaria de ter hoje, sei lá, me formei com 20 e poucos anos, né? Gostaria de estar começando, porque tem tanta coisa à nossa disposição. No início, assim, ou eu era repórter, ou era editora, ou deu, né? Hoje eu poderia ter o meu podcast, ter o meu Instagram, ser repórter de uma rádio, ir para TV. No Instagram. Ser repórter do Instagram. Sabe, assim, e as pessoas, às vezes, não se dão conta dessa enormidade, esse leque de opções, né? Eu tenho muita pena, eu digo para o meu marido assim, meu marido já está aposentado, ele é engenheiro, e ele está aposentado mesmo. É uma pessoa que gosta de estar aposentado, gosta de ficar em casa fazendo as coisas dele e coisa e tal. E eu digo para ele assim, João, que vontade que eu tenho de ter, eu fico assistindo o Estúdio I, por exemplo, que é um dos programas de jornalismo que eu vejo. E aí eu digo, que vontade de ser essas repórteres que saem dali, já bota no Instagram, já vai no Facebook, já ouve o que as pessoas têm para dizer, já vai apurar outras coisas. É uma coisa muito boa, mas dá para né? fazer isso na feira. Dá. Eu não estou dizendo que eu não faço, mas eu estou dizendo assim, ó, meu Deus, eu acho que eu nasci para ter... Uma nostalgia, um entusiasmo. Eu não gosto das coisas assim, não gosto de lembrar, ai, como foi bom. Não, eu gosto, imagino que o futuro é melhor, né? Sim. Mas, enfim, acho que começar a ser jornalista agora é uma coisa muito boa, Jéssica. Com certeza. Gurias, já estamos... Estouradas? Não, estouradas não. Mas nos aproximando, já estouradas não, porque eu sou capricorniana, né? Eu também, que é o dia 10 de janeiro. Eu sou dia 3. E tu, que signo é, Marta? Peixes, dia Peixes. 11. Uma pessoa eu sou Peixe geminiana. Capricórnio, mas peixe e Capricórnio trabalham bem, né? É. Razão e emoção ali. Tu é teimosa? Eu sou. Não, eu diria nada. Eu diria a palavra persistente. Também, Mas a gente é muito trabalhadora. Determinada. É também. determinada. Mandona. E meu pai é Capricórnio, então a gente... o teu pai também é Mandona não, Capricórnio? o pai Não. também. Não, eu sou mandona, Marta, isso não. Tu também, ela não vai falar que não, Não, né? Tu assim, não pode ser mandona, então ela também não é. E assim, tudo eu gosto de método, eu gosto de entender qual é o processo, porque daí eu fico tranquila. Não, quando a sabe? gente Por está isso gravando, ela começa. De novo, tu falou uma palavrinha que não está no lugar. Quando eu tô gravando conteúdo pra ela no Instagram. Gente, né? eu gravo não sei quantas vezes. De novo. Eu digo, ai, meu Deus. Mas ela quer te ajudar a melhorar, quer melhorar. Mas assim, gurias, eu gosto, sabe, da gente que a gente possa trazer os conteúdos que a gente tem empresariais, né? As experiências que a gente tem também para esse debate. Mas eu acho também sempre importante, e eu gosto muito, como jornalista, né? De ouvir, assim, vou começar pela Beta, tá? De saber, assim, dentre todos os papéis que tu exerce na tua vida. Porque tu não é só a esposa, tu não é só a empresária, ninguém é só alguma coisa, né? Quem é a Beta por trás de um crachá? Eu posso dizer que a Beta é uma pessoa, assim, que ama muito a vida dela, que ama muito o trabalho dela, é uma pessoa totalmente família. Não tenho filhos, mas não é porque eu não tive filhos que eu não me sinto incompleta. Eu me sinto totalmente completa, tenho um marido maravilhoso e eu sou uma pessoa extremamente do bem. Assim, quanto melhor tu for, eu vou estar mais feliz. Sou uma pessoa
que é uma índole, um caráter do bem, assim. Até a gente não deve dizer isso, os outros que devem dizer, mas eu me sinto uma pessoa e que adora se relacionar e falar. Eu digo, quem não fala comigo, ou é porque a pessoa é muito antipática, ou porque ela é antissocial, porque para não falar comigo é porque eu puxo o assunto com todo mundo e eu adoro. E a gente sente teu carisma, a gente sente Adoro. a troca o genuíno, né, que tu traz, assim, de... Nas feiras, que às vezes eu quero falar, só que nas feiras é tanta coisa acontecendo que aí a cabeça... Sim. Aham. Marta, e dentro de tudo que tu exerce, assim, qual que é a mensagem que tu deixa para cada conexão que tu tem, seja ela pessoal, seja ela profissional, qual que é o legado que tu deixa para as pessoas que se conectam em ti? Olha, eu acho que até 8 anos atrás eu não tinha uma noção que eu poderia deixar algum legado, assim, meio que espiritual, meio assim, de passar uma coisa, uma situação assim de alma para alguém. Mas eu acho que a generosidade, tu tem que ser generosa, né? E a gentileza, eu acho que isso é fundamental. E gratidão, né? Eu acho que tu sendo gentil, tu vai receber gentileza. E tu recebendo gentileza, tu pode ser generosa. Eu acho que para mim isso é o fundamental. Hoje, para mim, a gentileza que está do lado da generosidade são as palavras que me guiam em qualquer situação, profissional, pessoal, como mãe. Isso para mim é fundamental. Perfeito. E a pergunta também que a gente sempre faz, vou fazer para as duas. Aí vocês respondem no tempo de vocês. Idade é ou não é documento? A gente já respondeu, mas é necessário fazer, né? Idade é documento ou não é documento? Para mim é documento só na carteira de identidade, é só um número, porque para mim o que importa é a cabeça, como eu falei, sabe? Às vezes tu tem uma pessoa de 20 anos que tem corpo de 60, 70, 80, 90 e tem outros que jogam beach tênis comigo que tem 84, 85, eles caem no chão, dão um peixinho e eu fico olhando assim e eu não consigo fazer. Então, para mim, é mais estar no documento, é um número. Concordo com a Berta. É só um número. Eu acho que tudo na vida se resume como tu olha a vida, como tu olha o mundo. Né? Se tu tiver um olhar mais jovem, tu é uma pessoa mais jovem. Acho que é isso. E só para finalizar, se eu tivesse hoje a chance de poder voltar, eu não trocaria a minha idade que eu tenho hoje por nada. Nem porque a minha maturidade e assim, ó, que é tudo muito mais calmo, muito mais simples, não tem aquela angústia, não tem aqueles medos, não tem toda aquela fase da adolescência, depois tu vai para a universidade, como é que vai ser hoje em dia, tudo muito mais bem resolvido. Eu acho que cada vez deve ficar melhor. Perfeito. Gurias, vocês querem dar o serviço da feira para quem tem interesse? Vou deixar, claro, a gente tem, né, a nossa página, que é www.mercatorfeiras.com.br, ou então também o nosso Instagram, @feira0grau, somente no Instagram. E também tem o SIC, que é SICC, tudo no Instagram. E qualquer coisa, entre em contato com vocês. Data da próxima? Olha só, eu aqui foi tanto papo que... próxima Feira 0 Grau. Espero, né, os lojistas, expositores, vocês, né, que estarão lá presentes, fazendo a cobertura. Com certeza estarei. De 18 a 20 de novembro, no Serra Park, em Gramado. Todos os lançamentos de outono e inverno, de calçados, bolsa e acessório, que eu já andei vendo algumas coleções, que é um produto mais lindo que o outro. Então, aguardo vocês. Calçadistas, expositores, sejam bem gaúchos. Vão na feira. Eu quero ver todos por lá. Não, eu fiquei louca de vontade antes de encerrar para pedir um spoiler, mas eu vou deixar que as pessoas nos acompanhem para a gente dar spoiler, então. Né? Spoiler de tendências, assim, mas eu acho que isso daí nós vamos deixar no ar mesmo. Né, calçadistas, vocês podem dar para nós os spoilers para a gente postar para o pessoal ver o que vai acontecer outono e inverno de 2025. Gurias, prazer receber vocês. Adorei. A gente que Eu agradece. já conheci as duas, a Beta um pouquinho mais. Né? A gente falava muito pouco nas feiras, muito corrido. Dá, né? A gente apaga incêndio lá. Não, e eu imagino, a gente também nem, né? Não, a gente sabe bem como é que é. Passar. Um prazer receber vocês. Obrigada, sejam bem-vindas sempre. Esperamos vocês aqui, então, ano que vem, para falar sobre a outra feira.
Não, a Geronto... Antes nós vamos conversar sobre a Geronto também, agora Temos é só... o SIC e a Geronto. Mas é. o SIC SIC é é antes, maio, é maio. A é. Geronto é em setembro. Mas Exato. a Geronto a gente vai começar já a falar antes contigo também. Tá. É. Perfeito. Depois. Ah, tá. Então tá. Gurias, muito Muito obrigada. obrigada, pela te Obrigada. participação. Obrigada. Mireia, toca. Vai saber o ouro. E a gente volta na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Tem episódio inédito e a gente não vai dar spoiler. Eu nunca dou spoiler. Beijo.